por gentileza, em Marcos, capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 46, por gentileza, Marcos. Diz assim, amados: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido mestre, amado Jesus, Jesus querido, Tu és, Senhor Jesus, a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amigo, o nosso Senhor. Jesus, Tu és o nosso Salvador. Essa noite pedimos ao Senhor uma vez mais o Teu auxílio, a Tua bênção, a compreensão da Tua palavra, Jesus. Possamos perceber o Teu amor, Pai, revelado na Tua palavra. Ah, meu Senhor, crer nesse Teu amor, crer no Teu cuidado, na Tua fidelidade, para com aqueles cuja confiança estão em Ti. Nos dê clareza e alegria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, claro que a amada igreja já conhece muito bem, já ouviu várias vezes essa história do famoso cego de Jericó, Bartimeu. E é maravilhoso como a nossa irmã Ângela pregou aqui um dia, a última vez, como Deus usa as coisas fracas e vis para confundir as fortes, para confundir as que parecem ser alguma coisa. E nós, observando, amados, os evangelhos, as maiores lições que nós aprendemos foram de pessoas muito simples, pessoas que viviam à margem da sociedade e alcançaram o favor de Cristo, e suas histórias foram registradas nos evangelhos como exemplo de fé, de perseverança. Penso que se nós fôssemos humanamente escrever um livro para incentivar as pessoas, certamente muitos dos homens escolheriam pessoas humanamente ilustres para registrar suas histórias, mas nós deparamos na palavra de Deus com o registro de pessoas, algumas citam o nome, outras não, de pessoas que não eram enxergadas, não eram vistas na sociedade, pessoas cujas vidas tudo indicava que ia acabar da forma como estavam, até que elas encontraram Jesus e as suas vidas foram transformadas. E um exemplo
maravilhoso disso é a história desse cego de Jericó, o famoso Bartimeu, que é registrado nos 3 evangelhos iniciais, né? Mateus, Marcos e Lucas. E conforme o evangelista Marcos escreveu, amados, eu pedi para os queridos deixarem suas Bíblias abertas, nos diz que Jesus, versículo 46, nos diz que Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Por gentileza, eu peço aos irmãos, observem esse versículo e tentem imaginar esta cena. Uma estrada que dava acesso à cidade, também era a saída da cidade, um caminho, e Jesus ele está saindo dessa cidade, por essa estrada, por esse caminho, e uma grande multidão, além dos discípulos, uma grande multidão está saindo com Jesus, e ali, à margem dessa estrada, desse caminho, estava esse cego. Não só ele, né? Mateus fala de 2, mas Marcos e Lucas pega um deles e especifica a história, né? Marcos e Lucas falam de um cego, Mateus fala de 2. Certamente porque Marcos e Lucas pegaram precisamente, quem sabe até conversaram com Bartimeu, né? Depois da cura, e ficou registrado de maneira muito precisa a história dele. Mas está ali ele à beira do caminho. Queridos, e quem é essa multidão? Vamos perceber aqui que essa multidão que está saindo com Jesus, está andando com Jesus, é a multidão. Permita-me usar assim coisas óbvias aqui, só para a gente poder chegar na compreensão do que quer dizer. Essa multidão é a multidão que pode estar com Jesus, pelo menos fisicamente, porque estão andando com Ele, estão seguindo suas vidas. É a multidão que pode tocar as suas vidas, estão indo com Ele. Não há impedimento para essa multidão andar com Jesus, pelo menos fisicamente. Estão andando com Ele, estão tocando suas vidas. É uma multidão que não está à margem do caminho, junto ao caminho. É uma multidão que está no caminho. É uma multidão que está, digamos, progredindo, está avançando, está andando. Podem ir, não há limitações físicas para essa multidão. Mas, à beira do caminho, estava alguém que não podia estar junto. Estava alguém que não podia caminhar com a multidão. Estava alguém que estava logicamente impossibilitado de ir junto com a multidão. Cabe a esta pessoa apenas entender que não é para ele. Eu não posso estar lá, eu tenho um problema que aquela multidão não tem. Eu tenho uma limitação que aquela multidão não tem. Então eles podem seguir. E Bartimeu, ele não está nem mesmo no caminho, como eu disse aqui, ele está junto do caminho. Porque o caminho é para quem está avançando, para quem está progredindo. Então imagina na perspectiva dele, parece que está todo mundo perto de Jesus, ele não. Está todo mundo andando, progredindo, tocando suas vidas, ele não.
E muitas vezes isso acontece também. Às vezes a gente está todo mundo, parece que está todo mundo perto de Jesus, menos eu. Parece que está todo mundo bem, menos eu. Parece que está todo mundo progredindo e eu estou ficando para trás. E Bartimeu, ele tinha tudo para aceitar essa situação, afinal, é compreensível que ele tem um problema que o impeça de progredir, de andar com aquela multidão. Ele é cego. E às vezes a gente fala assim, realmente, eu não posso prosseguir como todo mundo vai, porque eu tenho essa limitação, porque eu tenho esse problema, porque a multidão não tem o impedimento que eu tenho. Ele tinha tudo, queridos, para aceitar, sem nenhum questionamento, essa situação de ser alguém que vivia à margem da sociedade, de ser alguém cuja vida estava fadada a ficar ali junto ao caminho, vivendo de favores de algum generoso que lhe desse uma esmola. Mas, amados, o versículo 47 vai nos abrir aí uma história maravilhosa de transformação na vida de Bartimeu. Versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados irmãos, Bartimeu, esse não era nem o nome dele, viu? Bartimeu significa filho de Timeu. Por que não registra o nome dele na Bíblia? Ninguém cita o nome dele na Bíblia. Porque ele era uma pessoa socialmente insignificante. O pai dele sim era conhecido, mas ele era só um cego, pedindo esmola aos olhos da sociedade. Então as pessoas nem se preocupavam qual é o seu nome. Era só o filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Alguém esquecido, alguém marginalizado, alguém que tinha tudo para acabar daquele jeito. Mas quando ele ouve que Jesus de Nazaré está passando, a sua vida vai começar a mudar. Meus irmãos, Bartimeu, Lucas fala que ele percebe, ouvindo, né? Ele ouve que está passando a multidão, ele ouve os passos, ele ouve os burburinhos, ele ouve o tumulto, e lá em Lucas diz que ele pergunta: quem é que está passando aí? Bartimeu, ele já estava acostumado com multidões passando ali. Sim, era a porta de entrada da cidade. Quando chegava alguém ilustre na cidade, as multidões acompanhavam. Bartimeu estava acostumado com esse tipo de movimento. Quando chegava, quem sabe, um general romano na cidade, quem sabe, um enviado do imperador de Roma, né? Um enviado que vinha até Jericó, um personagem ilustre, alguém famoso politicamente, passava ali, e a multidão acompanhava. Bartimeu estava acostumado com isso. E é por isso que quando ele ouve, ele pergunta: quem é que está passando aí? E alguém lhe diz: é Jesus de Nazaré. Essa
informação de que Jesus estava passando foi suficiente para Bartimeu entender que aquela era a grande oportunidade da sua vida. Saber que Jesus estava passando ali fez com que esse cego, cheio de fé, entendesse que aquele era o seu grande momento. Queridos, quando passava alguém, com certeza ele pedia esmola, um pão, uma moeda, alguma coisa. Mas quando ele sabe que é Jesus, ele não pede algo para suprir a sua necessidade momentânea. Ele começa a clamar para que Jesus tivesse misericórdia dele. E o intento de Bartimeu é pedir algo muito além do que um favor que vai só resolver algo ali momentâneo. Bartimeu, no seu coração, o que ele quer, sabendo que quem está passando ali não é um general romano, não é um político, sabendo que é Jesus, ele quer uma mudança de vida. Queridos, e se essa informação foi suficiente para aquele cego saber que Jesus estava passando ali, saber que Jesus está aqui é suficiente para nós? Saber que Jesus está passando aqui nesse momento, que é um coração de fé, para crer que hoje a sua vida pode ser transformada, para crer que hoje essa muralha pode cair por dentro, para crer que hoje essa porta pode ser aberta, para crer que hoje o milagre pode acontecer. Jesus está passando. Jesus está. Quando ele é informado a respeito disso, Jesus está passando, ele clama a Jesus. Ele não diz: me dá uma moeda, me dá um pão. Ele clama por misericórdia, porque na verdade o que ele quer é falar diretamente para Jesus, qual é o seu grande pedido. Então a princípio ele não especifica, ele quer que Jesus o ouça, então ele clama por misericórdia. E o versículo 48, queridos, por gentileza, Bartimeu está decidido, aleluia, que nesse dia aqui sua vida muda. Ele está determinado pela fé, queridos, que nesse dia que Jesus está passando, a sua vida será transformada. Seu coração pela fé está resoluto de que a sua história será transformada, porque quem está passando é Jesus de Nazaré. Então ele clama. Ele não tem muita noção da distância que Jesus está, mas ele sabe que Jesus não está longe da sua voz. E é a mesma coisa, queridos. Às vezes a gente pensa que Jesus está longe da gente, estamos distantes, mas Jesus não está longe da sua voz, não, viu? Jesus tem ouvido a sua oração. Jesus tem contemplado a sua oração, tem chegado aos ouvidos do Senhor. E Ele é fiel e bondoso. Jesus é maravilhoso. E o versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Olha só. Uma das grandes armas do inimigo, meus irmãos. Entenda bem o que eu vou te dizer agora.
da parte de Deus. Uma das grandes armas do inimigo para destruir esperança, acabar sonhos, é a tal da multidão. Ao longo da história, o inimigo usou a multidão, o pensamento da multidão, a opinião da multidão para destruir sonhos, para destruir esperança, para falar: não, isso é loucura, isso não vai dar certo. Eu conheço um monte de gente que já passou por isso. E aí o coração vai murchando, vai perdendo a fé, vai esmorecendo, porque a multidão já deu o decreto de como será o fim. E observando esse versículo, nós, quando se fala desse efeito nocivo na opinião da multidão, que pode frustrar projetos que Deus colocou no nosso coração, cuidado com a opinião contrária da multidão. Alguém vai, mas a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Conselhos de Deus, não é conselhos que vêm para destruir sonhos e esperança. Conselhos que vêm da parte de Deus para alimentar a sua fé e te levar a viver o que Deus tem para você. Agora, a multidão que vem com o conselho do inferno, essa aí você não aceite, não. Não deixa apagar aquilo que Deus colocou no seu coração. Não deixa apagar aquela esperança, fé que Deus colocou no seu coração. Eu me lembro de Davi, Salmo 3, por gentileza, queridos. Salmo capítulo 3, sobre a opinião da multidão. Salmo capítulo 3. Davi diz assim, quero que todos abram, por gentileza. Davi orando, ele fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Aí diz, versículo 2. Muitos, não é poucos não são poucos. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Olha o que a multidão estava falando sobre Davi. Ele diz: muitos estão dizendo a respeito da minha alma. Acabou aí sua história, Davi. Não era 2, 3 pessoas não, gente, uma multidão falando para Davi: Davi, acabou. É só até aí, não tem mais esperança, Davi. Ele diz: muitos estão dizendo da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aí o versículo 3, amados: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos dizem da minha alma. A multidão está dando opiniões contrárias. A fala da multidão é que não tem mais jeito. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Ele está dizendo: mas é a tua voz que eu considero. A multidão está falando: mas é a tua voz que me interessa, meu Deus. É o que sai da tua boca que é importante. Muitos estão dizendo que não vai dar certo. Muitos estão dizendo: acabou. Muitos estão dizendo: é assim mesmo. Mas tu, Senhor,
é o que exalta a minha causa. Aleluia, Jesus. Tu é o que exalta Aleluia. a minha causa. Louvado seja o nome de Jesus. Tornemos a Marcos, por gentileza. Então, queridos, capítulo 10 de Marcos. Uma grande arma, então, do inimigo são as opiniões da multidão. Porque o inimigo sabe, ele não é onisciente, só tem um que é onisciente, que é o nosso Deus. Mas o inimigo, naquilo que Deus lhe permite, ele sabe que você tem se colocado perante Deus e pedido algumas coisas maravilhosas para Deus. E ele tem os seus agentes preparados para lhe dar a opinião contrária e tirar você do lugar de oração. Para você parar de orar naquela causa. Então, creia que a voz de Deus, o decreto de Deus, a palavra de Deus é o que tem que prevalecer. E a palavra de Deus para você é vitória. É vitória, meu Senhor. É vitória. Esse cego clamando, talvez quando ele clamou, quando passava um general romano naquela estrada, certamente nem olhava para Bartimeu. Quem sabe até mesmo um sacerdote passando ali, Bartimeu, me ajuda, nem olhava para Bartimeu. Mas esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele não é assim. Ele ouve, ele para, ele abençoa, ele dá atenção, ele responde, ele é poderoso. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É impressionante a fé e a determinação que dela procede, que está no coração desse homem. Porque ao invés de ter o seu clamor suprimido pela multidão, o efeito é outro, ele clama mais ainda. E agora ele percebe a necessidade de clamar mais e mais alto. Porque agora ele precisa não só que Jesus o ouça, ele precisa que o seu clamor seja maior do que as repreensões da multidão. Ele precisa que o seu clamor sobrepuje as opiniões contrárias da multidão. Então, quanto mais estão dizendo que não vai dar, aí a gente ora mais, aí a gente clama mais, aí a gente intensifica a nossa busca, porque estamos certos de que Jesus fará o milagre. Aleluia. E Jesus, versículo 49, e Jesus parando, disse que o chamassem. Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Meus irmãos, Jesus,
atendendo ao clamor daquele cego cheio de fé, Jesus para e a mesma multidão que estava falando, fica quieto, não vai dar certo, você está atrapalhando, essa mesma multidão agora está incumbida de ir até Bartimeu e dizer para ele: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa mesma multidão vai até ele, e é assim mesmo. Muita gente que está dizendo que não vai dar certo, muita gente que está falando que é melhor você desistir, quando Jesus te abençoar, essa mesma multidão vai falar: Deus é contigo, hein? Glória a Deus. Você é de Deus. O teu Deus é forte, Ele te ouve. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a mesma multidão vai até ele e diz: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Bartimeu, queridos, versículo 50, acompanha aí por gentileza. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Impressionante que Bartimeu aqui no versículo 50, ele lança de si a sua capa. Essa capa, digamos que era sua ferramenta de trabalho. Há quem diga, historiadores, teólogos, que essa capa era concedida pelo governo romano. Era tudo que o governo fazia, era dar a capa para identificar a pessoa como um pedinte legalizado. Pode ir para lá, você tem a autorização para ir para aquele lugar, ficar pedindo lá. Era tudo que o governo fazia, não tinha como hoje os benefícios sociais. Mas dava essa capa para que ninguém viesse importunado: sai daí, sai desse lugar. Não, eu estou com a capa, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui pedindo esmola. Mas, queridos, quando Jesus o chama, a Bíblia fala que ele lança de si essa capa. Bartimeu, ele não pretende pedir uma esmola. Quando ele lança a capa, fica evidente que ele não pretende pedir um suprimento momentâneo, mas que não transforme a sua vida. Quando ele lança a capa, ele está certo de que esse homem, chamado Jesus de Nazaré, vai transformar a sua vida naquele momento. Lançando de si a sua capa. Acabou essa vida. Chega. Não vou mais pedir esmola. Não vou ser mais um marginalizado. Não vou ser alguém mais que só vê a multidão passar. Vê não, percebe que a multidão está passando e não pode estar junto. Não vou ser alguém à margem do progresso. Minha vida vai mudar agora. Ele lança de si a sua capa. Levantou-se e foi ter com Jesus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Que fé. Que fé, meu Deus. Esse homem não pretende voltar para ali mais nunca. Às vezes a gente fica com medo de deixar a nossa casa. A gente crê meio
sem crer. Quer um milagre, mas não temos coragem de largar, cara. Porque nos falta essa fé, essa crença de que Jesus muda mesmo a história da nossa vida. Jesus é o mesmo, meus irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, como diz Hebreus 12:8, 13:8. E a Bíblia diz, versículo 51. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? Ele é levado até Jesus. E Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? Porque até então Bartimeu não revelou para ninguém. Ele só está pedindo: tenha misericórdia de mim. Mas ele não fala o que é, porque, como eu disse, para esse homem ele não pretende pedir coisa pouca, não. Então ele só vai falar quando ele estiver perto de Jesus, e agora ele está. E Jesus pergunta: que queres que te faça? E esse é um momento crucial, meus irmãos. Porque Bartimeu, nesse momento, nessa hora H, ele poderia, sob o sussurro da incredulidade, dizer: eu vou pedir uma coisa, já que eu tenho essa oportunidade, eu vou pedir uma coisa mais fácil, que é mais garantido. Vou diminuir o grau do meu pedido. É minha oportunidade, eu posso jogar fora. Vou pedir uma coisa mais fácil. Eu ia pedir para ele fazer um milagre, mas é a minha única chance. Então eu vou mudar a minha oração, o meu pedido. Mas não. E isso, meus irmãos, também é lição para nós. Porque quando estamos perante o Senhor Jesus, muitas vezes tem coisas que nós deixamos de pedir para Deus, porque a gente começa a pensar que coisas mais fáceis aos nossos olhos são mais fáceis para Deus responder também. E aí a gente deixa de pedir coisas que Ele colocou no nosso coração, que são coisas grandes, mas que Ele que colocou, porque Ele quer fazer. Então Bartimeu vai pedir uma coisa que obviamente ele não pediria e nunca pediu para nenhum homem que passou. E ele não pediria nem para Jesus, se a fé não lhe revelasse quem era aquele homem chamado Jesus. Mas ele sabe que esse Jesus de Nazaré, que está passando ali, não é como os outros homens que passavam ali. Ele sabe que esse Jesus de Nazaré é poderoso a fazer coisas maravilhosas, para atender o necessitado na sua mais complexa dificuldade e lhe dar vitória. E ele diz, quando Jesus lhe interroga: o que queres que te faça? E o cego lhe disse, olha aqui, a mesma motivação do início. Esse pedido aqui não é algo agora, foi desde quando ele começa a clamar, é isso que ele quer. E quando ele tem a oportunidade de dizer, ele fala: mestre, que eu tenha vista. É o que eu quero. Foi por isso que eu te clamei esse tempo todo, Jesus.
que eu gritei, que eu ignorei a multidão, foi porque eu quero esse milagre. Não é pão, não é suprimento momentâneo. Eu quero ter vista. Eu quero ser curado dessa cegueira. E se isso, para os nossos dias, é um grande milagre, muito mais ali onde qualquer resquício de recurso era impossível. Bartimeu pede uma coisa grande, meus irmãos, que era uma necessidade. Ele diz: mestre, que eu tenha vista. E essa petição acarreta uma série de outros benefícios. Porque quando ele diz: mestre, o que eu quero é ver. Com isso, ele entende que agora as outras coisas na sua vida vai andar, vai poder trabalhar, vai poder se envolver socialmente, vai poder ir ao templo, vai poder andar com a multidão que está indo com Jesus. Não vai ser mais um pedinte à beira do caminho. Então ele resume toda a sua vida e todas as suas necessidades nessa petição: mestre, que eu tenha vista. E o versículo 52, queridos: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Queridos, quando Jesus lhe diz: a tua fé te salvou, foi uma fé naqueles minutos onde tudo isso aconteceu, a multidão passando, Bartimeu clamando, a multidão mandando ele ficar quieto, ele clamando mais alto. Aqueles minutos, não sei se chegou a horas, mas no mínimo aqueles minutos, esse quadro que aconteceu, a fé de Bartimeu foi provada e aprovada. Então Jesus lhe dá uma recompensa de fé e diz: vai, a tua fé te salvou. O fato de você ter acreditado quando tudo dizia que não, te salvou. Porque, queridos, observem essa história. Bartimeu não tinha ninguém para lhe dizer: continua, vai dar certo. Vai, Bartimeu. Jesus vai parar e vai te ouvir. Você vai ser curado. Daqui a pouquinho você vai ver o milagre, Bartimeu. Ele não tinha no seu campo de visão, aliás, não estava vendo, no seu campo de percepção, nenhum elemento favorável. Meus irmãos, você entende isso? Crer que Jesus pode fazer quando você não tem nenhuma evidência a seu favor, quando tudo pelo contrário projeta que vai ficar desse jeito que está. E você ser capaz de crer
contra todas as evidências negativas e não parar até ver o milagre? Meus irmãos, eu quero te dizer que o Deus que deu essa palavra é porque Ele quer fazer na sua vida. É porque eu não sei se todos, mas eu me incluo aqui entre os que possivelmente estão carecendo de um milagre. E muitas vezes as evidências vêm para dizer: não vai dar certo não. Pode parar. Desista. Para de perder tempo. Não ora mais por isso não. Mas Jesus mandou essa palavra essa noite para te dizer: continue, que Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer a obra. Está muito perto. Só não pare de clamar ao Senhor. Só não pare de clamar ao teu Deus. O Deus que semeou essa semente de fé e de esperança é o mesmo que vai culminar com a bênção na sua vida, com um milagre na sua vida. Não mude a sua oração. Não aceite a sugestão do maligno. Ele sabe que você é crente, não vai parar de orar, mas ele quer te sugerir mudar a sua oração. Parar de pedir isso aí. Mas o Senhor está dizendo essa noite: não para não, viu? Para não. Porque o milagre vai acontecer. Deus está fazendo. Não vai demorar para você contar um testemunho. Porque Jesus é poderoso. Glória a Deus. E Ele está ouvindo o seu nome. Ele está ouvindo a sua oração. Não suponha que aquele momento que você lá na sua casa tem se colocado perante Deus e você sente como se você fosse muito simples e que Deus talvez não queira perder tempo. O Senhor está dizendo essa noite: não para não, porque Ele te ama e tem contemplado a sua oração, e Ele vai te dar a vitória. Aquele momento que você tem tido com Deus tem sido para Deus muito precioso. O inimigo quer te tirar de lá, mas Deus está dizendo para você: permaneça, porque o milagre Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. E não é pequeno. É tão grande como Ele é grande. Então Jesus, quando Ele diz para Bartimeu: vai, como eu disse aqui, isso é a recompensa da fé de alguém que nesse inteirinho de tempo aqui não mudou a sua posição, o seu propósito. É óbvio que desde o primeiro clamor de Bartimeu, Jesus ouviu. Jesus ouviu, percebeu aquele cego, amou aquele cego, e Jesus continuou andando, provando a fé daquele homem, mas desejoso de abençoá-lo, transformar a sua vida. E quando a fé desse homem é aprovada, é o momento que Jesus fala:
Traga ele lá para mim. Eu vou mudar agora a vida dele. E a vida de Bartimeu eu vou transformar. E o versículo 52 termina assim. Quero que os irmãos observem por gentileza. E logo viu. Foi logo. Acabou aquela história de marginalização, de derrota, de não poder caminhar com a multidão, de viver de favores alheios. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que eu disse no início, no versículo 46, que ele não poderia fazer, queridos. Quero que os irmãos atentem nisso. Ele não poderia ser um ali junto com a multidão. Ele tinha uma limitação que o impedia. Disse isso no início. E ele tinha um elemento que justificava isso. Então você não pode estar lá com a multidão que prossegue, porque você tem um problema, você tem cegueira. Mas agora, olha como termina. Aí ele seguiu Jesus, querido. Agora ele estava junto com aqueles que poderiam andar com Jesus. Porque Jesus transforma. Porque Jesus muda toda e qualquer situação. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele que está à margem passa a caminhar no centro. Aquele que é esquecido é relembrado. Deus poderoso, aleluia. Como Jesus é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus abençoe a igreja, guarde essa palavra em vossos corações. Lhes asseguro que procede do coração do Pai. Em nome do Senhor Jesus.